Olá, nono ano, tudo bem? Preparados aí para mais uma semana de estudo? Continuamos aí o nosso estudo sobre globalização, tema 1. Agora o terceiro capítulo 3. Vamos falar sobre um dos aspectos importantes da globalização, que é a formação de blocos econômicos. E vocês fiquem com o livro aberto acompanhando essa videoaula na página 23. Então, na página 23, capítulo 3, blocos econômicos. Pessoal, é importante vocês estudar assistindo essa videoaula e com o livro de vocês. Então, vocês encararem de maneira séria e de maneira correta como deve ser o estudo de vocês. Tá? Então, assim, recebo às vezes muita mensagem de alunos com dúvida de questões que simplesmente se tivessem assistido o vídeo, a videoaula, certamente não iria ter essas dúvidas. Então, assistam toda a videoaula. Ah, professor, mas aí é muito tempo, é 30 minutos, é 40... Pessoal, muito tempo, se a gente comparar, né, com o tempo das nossas aulas, 45 minutos, uma aula, né, 1 hora e meia, né, 2 aulas, então o tempo da aula presencial é bem maior do que essa videoaula. Vocês estão com todo o tempo disponível para poder assistir, ficar focado aí na nossa videoaula e realizar a atividade. Assista primeiro a videoaula e depois realizar a atividade, ok? Assista também essa videoaula com o livro de vocês, que aí fica bem bacana a aprendizagem de vocês. E por falar em aprendizagem, eu gostaria de deixar essa frase também, que diz: quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Ou seja, pessoal, se vocês se esforçarem no estudo de vocês, dedicarem tempo nos livros, na aprendizagem, nas atividades, certamente as chances de fracasso na vida de vocês serão bem menores, serão bem minimizadas. Tá? Ou seja, o sucesso na vida de vocês, pode ter certeza disso, será justamente para aqueles que dedicam esse tempo maior, se esforçam maior no estudo de vocês. Então, vai por mim. Dediquem esse tempo no estudo, que o fracasso na vida de vocês serão bem menores. Com total, absoluta certeza disso. Tá bom? Então, não esqueçam disso. Pessoal, antes de iniciarmos, gostaria novamente de pedir para que vocês, e aí não precisamos assistir todas essas videoaulas, estou vendo um número baixo de, de pessoas que estão visualizando, né, que estão assistindo às nossas aulas. Então, vamos lá, vamos assistir às nossas aulas e se inscreva no canal. Tá? O canal dedicado para as nossas aulas, a Letra Turminha Geo, canal de Geografia, lá no YouTube. Se inscreva, deixa o joinha, curtam a nossa aula do dia de hoje. Então, como eu mencionei para vocês agora há pouco, blocos econômicos, capítulo 3, na página 23. Vamos lá? Nesse capítulo nós vamos estudar os blocos econômicos e suas principais características e sua atuação na vida da população. Vamos ver a relação de blocos econômicos com o nosso cotidiano? E certamente eu acredito que você já deve ter ouvido falar de importantes grupos de países, Mercosul, União Europeia. Acredito que você já deve ter observado aqui, mesmo na nossa cidade, alguns carros circulando, ou motos circulando com esses tipos de placas novas aqui. Perceberam já? Vocês já viram também essa bandeira azul aqui com essas estrelas amarelas? Essa é a bandeira da União Europeia, que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Já ouviram falar sobre euro? Então, tudo isso está relacionado ao estudo de hoje. Então, essa organização de países que nós vamos chamar de blocos econômicos, pessoal, aprendam aí, é uma característica desse processo que nós estamos estudando no tema 1, globalização. O conceito, o que é um bloco econômico? Qual é o conceito de bloco econômico? Então, bloco econômico é uma associação de países. Então, essa associação de países tem por objetivo, e aí está todo descrito no conceito, né? É uma associação de países que tem por objetivo estabelecer relações
econômicas privilegiadas de exportação, ou seja, vender mercadorias, exportar, e importações, ou seja, comprar mercadorias entre eles quem? Os países que fazem parte, né, do bloco econômico. E nessa associação vai possibilitar o quê? Uma integração maior de suas economias, principalmente dos países membros. Um bloco ele possui um acordo intergovernamental. O que significa isso? Entre governos. Os governantes é que formalizam esse acordo, esse bloco, essa associação. E qual é o intuito? É justamente eliminar, reduzir as barreiras ao comércio de suas mercadorias que esses países produzem e vendem, principalmente dos estados, né, dos países participantes do bloco, reduzindo essas tarifas, eliminando essas tarifas e assim possibilitando uma maior circulação de mercadorias. Muitas vezes esses blocos econômicos, né, se tornam um tipo de organização intergovernamental. Essa organização, como um fórum, né, de discussão, ela serve para quê? Para melhorar, articular as ações dos países membros do bloco. Desse modo, os blocos eles surgem ou se consolidam em busca justamente dessa, né, de inserir-se de uma maneira mais competitiva no mercado global, né, nesse comércio global. Podem ser classificados os blocos econômicos de acordo com o nível de integração que eles estão estabelecidos, que eles participam, tá? Então, a partir na última década do século XX, melhor dizendo, multiplicaram-se, turminha do nono ano, vários acordos em blocos regionais, blocos econômicos, no mundo todo. Então, vocês observem aqui, ó, que cada cor dessa, cada parte dessa, vai estar inserida aí vários blocos econômicos. Aqui o Brasil, ó, o verde, bloco econômico que o Brasil faz parte, o Mercosul. Mas aí nós temos, que nós vamos falar daqui a pouco, né? A União Europeia, o USMCA, que é o antigo NAFTA. Então prestem atenção aí que no livro de vocês ainda está NAFTA, mas é só um detalhe, tá bom, pessoal? E modificou o nome, agora é USMCA, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, né? SEI, Comunidade dos Estados Independentes, a PEC, aqui, ó, esses que estão, né, riscados nessas linhas aqui, vou mencionar daqui a pouco alguns desses blocos econômicos. De início, esses blocos, a formalização, né, desses acordos, tem o objetivo de facilitar a economia dessas nações, né? A facilidade da economia dessas nações em suas relações comerciais, ela vai estimular justamente as trocas, a produção de determinadas mercadorias. E quando estimula as trocas comerciais, a produção de determinadas mercadorias, vai levar justamente à ampliação, né? O aumento das relações entre os países membros do bloco e deles, né, desses países, com outros povos do mundo. Com a redução, como eu mencionei agora há pouco, né, o objetivo, né, eliminação dessas tarifas ou dessas taxas alfandegárias. E o que significa, professor, taxas alfandegárias? Pessoal, quando uma determinada mercadoria, que vocês observem aqui no porto, né, tá aqui, ó, cheia desses caixotes aqui, né, que os navios carregam de um local para outro, de um continente para outro, de um país para outro. Cada país vai possuir uma alfândega, onde vai ser cobrado determinados tipos de tributos, de impostos. Isso é o que nós chamamos de tarifas ou taxas alfandegárias. Quando você reduz esses impostos ou elimina esses impostos, qual vai ser a consequência? A facilidade de entrar mercadorias. Por quê? Porque não vai se pagar mais imposto. Percebe? Dos mais variados países. Então, é esse o intuito. É reduzir, é eliminar. É esse o objetivo. É por isso que os blocos econômicos surgem, para poder dinamizar a economia, pois o surgimento de um bloco ele é um reflexo de
competição econômica entre os países e seus mercados. Nós imaginamos nas lojas aqui, nós observamos aqui em Pombal, né, as lojas, vamos imaginar aqui, lojas de roupas. Tem várias lojas de roupas. As lojas de roupas aqui em Pombal, ela vai competir, ela está competindo uma com a outra para poder vender mais, com a loja que vai vender mais. É nessa perspectiva que os países se inserem no mundo todo. Aí eu estou falando na questão global, né? Eu dei um exemplo local para a gente poder entender o global. Então, os países eles vão se inserir, eles vão disputar esses mercados para poder vender mais e em busca de quê? De crescimento. E esse crescimento ele vai estar associado justamente a essa formalização de acordo, não de maneira individual, mas de maneira o quê? Conjunta com outros países. Então você tem a possibilidade de expandir os seus interesses, né? Cada vez que os blocos vão surgindo e vão se estabelecendo. O mapa aqui que tem no livro de vocês vai estabelecendo justamente, representa os principais blocos econômicos, como também nós mencionamos agora há pouco no mapa anterior, no slide anterior. Mas e aí, professor? Vantagens e desvantagens. Quais seriam? Podemos elencar as vantagens da formalização de um bloco econômico, né, para as pessoas envolvidas, produtos mais baratos. Certamente, pessoal, vocês estão com acesso a determinadas mercadorias que, quando surgiu, o preço era bem mais elevado do que hoje. As vantagens elas podem também estar inseridas com a redução, eliminação de tarifas de importação. Quando se reduz uma tarifa de importação, o que acontece com o preço do produto? O preço do produto ele tende a cair. E quando ele tende a cair, normalmente esse produto ele vai ser vendido com maior quantidade. A vantagem de um bloco econômico também apresenta-se numa maior mobilidade dos cidadãos, ou seja, no deslocamento dos cidadãos entre os países membros daquele bloco, que nós vamos falar daqui a pouco. Redução de taxas alfandegárias, nós comentamos, né? Redução dos custos de produção, quando você reduz o custo de produzir uma determinada mercadoria, seja um celular, um automóvel, uma roupa, você vai ter também na questão do preço. Aí o preço vai ficar mais barato, né? Naquele primeiro ponto lá que discutimos. Então, tudo isso são vantagens nessa formalização de blocos econômicos. Que também nós podemos destacar as desvantagens. Quais seriam as desvantagens? Menor renda do produto nacional. Por quê? Porque aí o produto nacional, da empresa nacional, vai estar competindo com a empresa estrangeira, de um outro país que faz parte daquele mesmo bloco econômico. Pode favorecer um país de uma economia mais forte, uma relativa perda ali da soberania do país. Então, essas estarão inseridas nas desvantagens. E modalidades desses blocos econômicos. Como nós podemos citar? Pessoal, cada bloco que nós citamos agora há pouco, Mercosul, União Europeia, o antigo NAFTA, né, a PEC, esses mais variados blocos econômicos, eles estão integrados de maneira diferente. São vários tipos de integrações de um bloco econômico. Aqui você vai ter os níveis. Imagine que esses níveis, né? 1, 2, 3, 4, 5. O maior nível, o 5, União Econômica, é a maior integração de bloco econômico. Então você vai ter o nível de zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica. Esses são os tipos de integração que os blocos econômicos vão estar inseridos, né? Quais são os blocos econômicos? Citei agora há pouco. Mercosul, vamos citar os principais, né? A PEC, União Europeia, o antigo NAFTA. Ok, pessoal? Então, esses blocos econômicos, eles vão estar inseridos, né, nesses tipos de integrações. Vou explicar de outra maneira para a gente poder compreender. Imagine as amizades que nós temos. Tem determinado tipo de amigo que eu sou mais próximo. Então, eu tenho um nível de integração mais próximo, né? Uma relação de amizade mais próxima. Agora, tem determinados amigos que eu apenas conheço ali de vista, o nível de integração é menor. Então, é mais ou menos nesse sentido que nós podemos compreender esses tipos de associações entre países denominadas de blocos econômicos. Então, são modalidades distintas. A primeira delas é a zona de preferência
tarifária. É o primeiro nível. Então, nós vamos subindo de nível, né? Do número 1 até o nível 5. Esse primeiro nível de integração econômica, na formação de um bloco econômico, consiste em quê? Estabelecer ali níveis tarifários preferenciais. Quando se fala tarifários, lembre de tarifa de impostos. Então, determinado conjunto de países vão se beneficiar de melhores tarifas, né, nas suas relações, nas suas transações comerciais. Um exemplo de um bloco, né, de zona de preferência tarifária é a ALAD, que é justamente a Associação Latino-Americana de Integração. É o nível mais básico, tá? É o nível mais básico dessa modalidade de bloco. Agora vamos subir o nível para o nível 2. Nesse nível 2, nós temos uma zona de livre comércio. Aí já vai aprofundando. Esse segundo nível de integração vai desenvolver um modelo mais simplificado, vai simplificar. Quando a gente simplifica algo, a gente tira, né, aquelas complicações, aquelas burocracias, né? Então você vai simplificar. Qual é o objetivo de uma zona de livre comércio? Reduzir ou até mesmo eliminar tarifa de importação, de exportação. Então, quando você elimina tarifas, né, desses produtos que os países vendem para outros, você vai facilitar, olha o objetivo, facilitar a circulação de mercadorias entre os países que vai fazer parte daquele bloco dentro da categoria de zona de livre comércio. Qual é o exemplo? O Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele também. E aí essa mudança de nome. O terceiro nível, União Aduaneira. União Aduaneira tem o mesmo objetivo lá de... Vamos voltar aqui para a gente poder relembrar aqui, ó. Zona de livre comércio. Tem o mesmo objetivo de uma zona de livre comércio. Uma união aduaneira. Qual é a diferença, professor? Se o senhor está falando que tem o mesmo objetivo, qual é a diferença? A diferença é que os países que fazem parte de uma união aduaneira, por exemplo, o Mercosul é uma união aduaneira, eles fixam uma tarifa externa comum. É o que nós chamamos de TEC. Tarifa externa comum. E o que é isso? É um imposto de importação, quando você vai comprar de um outro país. Imagina aqui um outro país, fora desse bloco. Vamos imaginar aqui um país chamado Japão. Vou colocar um J aqui. Então o Japão ele comercializa com o Brasil, ele comercializa com a Argentina, comercializa com o Paraguai, comercializa também com o Uruguai. Aí esse país, o Japão, todos os países do bloco econômico Mercosul, ele vai cobrar a mesma tarifa de importação. Ninguém vai comprar menor ou maior, vai comprar o mesmo imposto, vai cobrar o mesmo imposto para as mercadorias que vêm lá do Japão, por exemplo. Essa tarifa externa comum é o que caracteriza ou que diferencia uma união aduaneira para uma zona de livre comércio que nós vimos anteriormente. Qual é o exemplo desse tipo de modalidade? É o Mercosul, Mercado Comum do Sul. O Mercado Comum do Sul, o Mercosul, na qual o Brasil faz parte, junto com o Paraguai, junto com o Uruguai e junto com a Argentina, é uma união aduaneira. Ok? Vamos subir de nível. Mercado Comum. Opa, professor, mas agora há pouco nós falamos Mercado Comum do Sul, Mercosul. O Mercosul não seria um mercado comum, não? Que está lá no nome, né? Mercado Comum do Sul, Mercosul. Não. O Mercosul, quando ele surge como uma zona de livre comércio, na modalidade 2, vai para a modalidade 3, que é onde é o seu estágio atual, uma união aduaneira. Agora, ele surge com a intenção de se tornar um mercado comum, mas ainda não chegou a essa categoria. Logo de cara aqui, um exemplo de um mercado comum é a União Europeia. Como é que se caracteriza um mercado comum? Um mercado comum, essa modalidade de bloco, visa reduzir, eliminar taxas de importação, de exportação, mas vai mais além. Livre circulação de pessoas, pode transitar de um lado para outro, de um país para outro, capitais, serviços, pessoas, entre as fronteiras políticas, né, dos países membros. Por exemplo, quando um brasileiro vai viajar para Portugal, para Espanha, enfrenta alguns entraves, algumas burocracias, né, de visto, de
passaporte. Os países que fazem parte de um Mercosul, ou melhor, de um mercado comum, eles não têm tantas essas burocracias, né? Está livre a circulação de pessoas. Então, isso caracteriza o mercado comum. A livre circulação de mercadorias, livre circulação de capitais, as pessoas podem abrir conta em outro país, né? Ali dentro do bloco. Né? De serviço, pode prestar serviço. O camarada é médico, então vai prestar serviço, né? De ser médico. Ele reside em um país, mas pode trabalhar em outro. E isso dentro do bloco. Okay? Então, isso caracteriza a União Europeia nesse contexto do mercado comum. Só que a União Europeia, ela também é considerada uma união econômica e monetária. E o que diferencia essa modalidade, eu já cheguei no nível 5, viu pessoal? O que diferencia essa modalidade da modalidade do nível 4, né, do mercado comum? Tem a mesma característica, porém, os países da União Econômica e Monetária vai adotar uma moeda única. Já ouviram falar de euro? Comecei a aula falando isso, né? Perguntando sobre isso. O euro circula em 19 países da União Europeia. Então, quem participa da União Europeia, né, na zona do euro, 19 países, participa dessa modalidade, desse nível de integração, União Econômica e Monetária. Ou seja, os países que tinham sua moeda própria extinguiram e passaram a adotar o euro agora como moeda única. 19 países da União Europeia. Então, 19 países da União Europeia estão nesse nível, né? União Econômica e Monetária. E aí você tem todo um controle pelo Banco Central, né, europeu, um Banco Central supranacional que vai controlar todas essas relações, vão emitir a moeda, né? Tudo isso. Então, visto esses níveis de integração, né, os 5 níveis de integração, zona de preferência tarifária, área de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e também a união econômica, né, e monetária, vamos destacar algumas características de alguns blocos. Nós falamos agora há pouco da União Europeia, né? A União Europeia é o bloco mais antigo que foi formalizado. Ele surgiu ali desde ali o fim da Segunda Guerra Mundial. Os países da Europa Ocidental vão se unir com objetivos econômicos. Surge lá no final da Segunda Guerra Mundial, no Tratado de Roma, 1957. Agora, o nome União Europeia, ele só vai ser oficializado em 1992. Professor, e como é que se chamava antigamente, antes de 1992? Ele tinha o nome de CEE, Comunidade Econômica Europeia, né? Então, Mercado Comum Europeu. Então, você tinha outras nomenclaturas. Em 1992, oficializou. Agora o nome é União Europeia. Ele foi o primeiro bloco a se formar. É o único bloco que tem a maior integração entre países. Eu digo que o único no sentido de ser um mercado comum que possibilita, como nós vimos agora há pouco, né, a característica do mercado comum. Qual é? Livre circulação de mercadorias, livre circulação de capitais, livre circulação de serviços e de pessoas. Além disso, o que é que nós temos aqui? Ó, a adoção da moeda única, do euro. Então, dos 27 países que fazem parte da União Europeia, e aí corrija, pessoal, e eu vou falar por que está 27, no livro de vocês tem 28, e aqui está corrigindo, aqui, olha, 27, não é que está errado não. Vou explicar para vocês por que 27. Dos 27 países que fazem parte da União Europeia, 19 deles estão dentro da zona do euro, ou seja, adotaram o euro como moeda única. Mercado Comum do Sul, vamos lá para o segundo bloco econômico, acompanhando aí no livro de vocês. O Mercosul ele foi formalizado no ano de 1991, né, por meio do Tratado de Assunção, que é uma cidade, Assunção é uma cidade lá do Paraguai. Daí, os governantes de Brasil, no ano de 1991, Argentina, Paraguai e Uruguai, eles formalizaram esse bloco econômico, ou Mercosul. A Venezuela faz parte do bloco desde o ano de 2012, mas desde o ano de 2015 ela está suspensa. Então, momentaneamente, a Venezuela, que fazia parte do bloco, né, ela está suspensa. A Bolívia está em processo de adesão. O que é isso, professor?
A Bolívia está ali resolvendo, vamos dizer assim, internamente suas questões burocráticas para poder ingressar no bloco, que hoje só tem esses 4 países, viu? Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tem a Venezuela que está suspensa e a Bolívia que ainda não entrou, é apenas um membro associado, mas está prestes de aderir ao bloco. No ano de 1995, olha como eu falei para vocês anteriormente, né? O Mercosul, ele, quando surge, era uma zona de livre comércio. Ele, em 1995, subiu o nível para o nível 3. Qual é o nível 3? União Aduaneira. E aí, lembra quando nós falamos qual é a diferença de uma união aduaneira para uma zona de livre comércio? Justamente a adoção da TEC. Lembra quando nós acabamos de mencionar? Tarifa externa comum que esses países adotam. O quarto bloco aqui é o NAFTA, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Pessoal, o NAFTA, que ainda está, né, bem nos livros de vocês, né, nos livros de geografia, só que desde 2018, então é muito recente, ele está recebendo uma nova nomenclatura nos meios de comunicação, nos meios acadêmicos, que é USMCA, ou seja, seriam as iniciais, né, dos países que integram, né, esse antigo, vamos dizer assim, entre aspas, né, o NAFTA, que é justamente US, né, United States, né, os Estados Unidos, M de México e CA, Canadá. Então, são os países que integram o NAFTA, os Estados Unidos, o México e o Canadá. Eles apresentam uma grande quantidade de produtos que circulam livremente, né, entre esses países, não há cobrança de imposto. Porém, tem uma questão aqui, ó. A livre circulação de pessoas não é permitida. Como lá na União Europeia, que permite essa livre circulação de pessoas. No NAFTA, não é permitido. Ok, pessoal? A livre circulação de pessoas. Tanto é que, recentemente, aí nós temos toda aquela polêmica que envolve, né, o governo americano, que está construindo lá um muro que impede a passagem de circulação de mexicanos para os Estados Unidos. Outro bloco importante é a PEC. E por que a PEC, esse bloco econômico, né, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, ele se mostra importante? Porque ele agrega países de 3 continentes. Nós vimos agora há pouco, e alguns exemplos, que os blocos econômicos, geralmente possuem uma associação dentro do continente. União Europeia, os países da Europa. O Mercosul, os países ali da América do Sul, né, do subcontinente americano. Os países do NAFTA, ali da América do Norte. Esse bloco econômico, a PEC, ele vai agregar 3 continentes: Ásia, Oceania e América. Deixa eu só circular aqui, ó. Países aqui da América, você vai ter aqui, ó, dentro do bloco, Peru, Chile, México, Estados Unidos, Canadá. Países da Ásia, você vai ter Rússia, China, Coreia, Japão, Coreia do Sul, né? E países da Oceania, e você tem aqui Nova Zelândia, Austrália, os principais. Então, eu destaquei os principais. São países que integram esses 3 continentes e apresentam uma forte, né, uma força econômica mundial. A PEC é uma zona de livre comércio, não é uma maior integração que tem lá na União Europeia, não é, tá? Eles possuem a sua importância, por quê? Porque as principais economias do mundo, hoje globalizado, estão aí na APEC. Os Estados Unidos, Canadá, Japão, China, Estados Unidos e China são as maiores economias do mundo, né? Austrália, entre outros países. Professor, e nos continentes, né, ou nas porções de menor desenvolvimento, será que não tem bloco? Temos bloco econômico, sim. Na África existe um bloco econômico, uma zona de livre comércio denominada de Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADC. E desde 1992 faz parte, né, de um bloco formado ali por países africanos, com destaque a esses aqui, ó, esses aqui, tá? Qual é o objetivo principal, né? O objetivo, o que é que eles visam, esses países aqui africanos, da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral? Fortalecer suas economias, né? E aí nós temos economias mais fragilizadas dentro desse contexto de globalização, né? Diminuir pobreza, melhorar as condições de vida de todos os países membros e sempre respeitando as diversidades existentes.
A CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Esse bloco aqui, ele foi criado no ano de 1991. Esse bloco ele é remanescente das antigas repúblicas socialistas, né, que formavam a União Soviética. Então, a União Soviética, ali no ano de 1991, deixou de existir, né, desfacelou-se, né, como nós estudamos lá naquele período da Guerra Fria, né, falamos muito sobre socialismo, União Soviética, Estados Unidos, né, capitalismo. Então, em 1991, deixou de existir essa União Soviética. E os países que faziam parte desse bloco, eles formalizaram um bloco econômico para fortalecer a economia, fortalecer as relações comerciais, né? E também caracteriza-se esse SEI como uma organização econômica e política. Não existe um governo central, como existia na União Soviética, né? Principalmente o governo central de Moscou. Então, não existe um governo centralizado, a SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Não. É apenas uma organização, é apenas um bloco para poder fortalecer a economia dessa região do globo. Agora, nesse tópico sobre consumo, mobilidade e intercâmbio, né, trocas, mobilidade, deslocamentos, consumo, ato de consumir, um dos aspectos mais notáveis e louváveis do bloco econômico é a capacidade de integrar ou de integração entre os países membros. O maior exemplo disso é a União Europeia, como nós mencionamos. A União Europeia é o bloco econômico que possibilita uma maior integração, maior nível de integração. Lembra? O quinto nível é uma união econômica, né? Uma união econômica e monetária. A União Europeia, a característica dela, ela vai mais além do que ser simplesmente um bloco econômico. É praticamente uma unidade política e administrativa, é como se fosse, entre aspas, um país, formado por vários países. E aí esses vários países estão integrados ali nesse bloco, né? União Europeia. Então é o maior exemplo de integração. Nós falamos muito sobre redução de taxas, né? Falamos também de maior integração econômica, o que visa esses blocos econômicos. Falamos também sobre incremento da produção, aumento da produção de mercadorias, barateamento dos produtos como um ponto, né, uma vantagem, um ponto positivo. Tudo isso vai trazer reflexo, vai trazer consequência, vai aumentar o consumo interno, né, dos países, das pessoas. Com isso, se aumenta o consumo, vai aumentar a demanda por novos produtos. Então, se aumenta o consumo, se aquece ali a economia, cresce a oferta de geração de emprego. Tudo isso vai fazer com que as pessoas também, principalmente as mais qualificadas para as vagas, circulem, né, de um país para outro, necessitando dessa mão de obra. E a mobilidade da população ela vai ser facilitada, no caso da União Europeia, né, por o passaporte europeu. Por quê? Porque vai eliminar a burocracia da questão de visto, também de passaporte. Então não vai existir essa questão aí de... Vai ser só um único passaporte, o passaporte europeu, que aí vai dar acesso para você entrar de um país para outro ali dentro da União Europeia. Porém, esse nível de integração que a União Europeia atingiu, nem sempre ela é bem vista. Por que ela nem sempre ela é bem vista? Porque existe uma perda relativa ali da diversidade, né, cultural, visto que os países todos integrados, então você vai ter uma homogeneização, né, tudo vai se tornar meio que igual, então você vai perder aquela diversidade cultural. Pequenos produtores locais podem ir à falência porque não tem condições de competir com os grandes produtores, né, de outros países. E esse reflexo de insatisfação é recente, e aí preste bem atenção, pessoal, que é uma questão de atualidade, resultou na saída de um país da União Europeia, o Reino Unido. O Reino Unido sai da União Europeia. Então, por isso que eu tinha feito aquela correção. Não 28, como está no livro de vocês. Façam essa correção. É 27 países agora da União Europeia. Ocorreu essa saída a partir de um referendo interno. O que é um referendo? É uma votação da população. E aí a população foi votar lá. Fica ou sai da União Europeia? E o sai, né? Esse sair do Reino Unido venceu. Isso foi em 2016. Só que essa saída ela é muito complexa. Não é da noite para o dia. Voltou, vamos sair da União Europeia. No outro dia o Reino Unido está fora. Não. 2016, 17, 18, 19, 2020, no início desse ano,
todo esse período aí foi justamente para poder ajustar essa saída. E aí foi consolidado agora, fevereiro desse ano, 2020, oficialmente o Reino Unido não faz parte da União Europeia. Ainda tem um período de transição até esse final de ano, e aí definitivamente vai se concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia. Então preste bem atenção. A saída do Reino Unido da União Europeia recebeu o nome aí, ficou muito famoso. Brexit, tá? Significa isso. No Mercosul, nós podemos também destacar, ocorreu um programa de mobilidade. O que seria mobilidade? Deslocamento das pessoas, a partir do ano de 2012. Então, essa mobilidade, ela facilitou os estudantes a conseguir bolsas de estudo em outros países, né, do Brasil para a Argentina, incentivou esse intercâmbio, essa troca, né, fomentando justamente o ensino, a pesquisa entre os países membros, né, também o estudo do português e do espanhol. Por isso que no ensino brasileiro, recentemente, você tem o idioma, o espanhol, em alguns concursos públicos, no ensino médio você também vê. A adoção do espanhol pode ocorrer também no ensino fundamental, se bem que vocês estudam, né, o inglês, mas pode ocorrer também. Então, isso são partes de um acordo que ocorreu recentemente, desde 2012. Os cidadãos dos países membros do Mercosul já podem circular livremente entre as fronteiras, sem precisar de passaporte, sem precisar de visto, né, sem precisar de muitas burocracias para poder circular naquelas fronteiras entre os países membros do Mercosul. Então, pessoal, essa foi a nossa aula do capítulo 3 sobre blocos econômicos. Eu espero que vocês tenham curtido. Vocês vão ficar com a atividade de vocês, mas antes disso, vocês aproveitem e se inscrevam no canal e curtam a nossa aula em nosso canal aí do YouTube, o Ale Turminha Gel, nosso canal voltado para as nossas aulas de geografia. Um abraço a todos, pessoal. Bons estudos!